E aí, família Layout, tranquilidade? Como é que vocês estão? E aí, nossa quarta aula, nós vamos estar falando sobre essa aula aí de simbologia de extintores, classe, né? Os tipos de classe dos extintores. Então, vamos embora. Preparei um slide aí com muito carinho para vocês, beleza? Vamos ver se vai dar certo aqui. Deu certo, galera. Vamos lá. Prevenção e combate a incêndio. Bom, falar um pouquinho dos princípios básicos para vocês com relação à questão do fogo. Esses princípios que eu coloquei aqui, beleza? São justamente princípios para que vocês possam estar passando para as equipes de vocês, para estar passando para o cliente. Então, é muito importante você, como engenheiro civil, engenheiro especialista na área de segurança do trabalho, um projetista, entender esses princípios básicos aqui, tá? Combater de imediato nos primeiros 5 minutos, dar o alarme de incêndio, desligar a energia elétrica, acionar os bombeiros e saber avaliar o tipo de incêndio. São itens extremamente importantes e muito básicos, tá? Referente à classificação do fogo, relacionado aos princípios básicos do fogo, né? Melhor colocando assim, dessa maneira. Então, já anota aí. Bom, vamos falar um pouquinho da classificação do fogo, da combustão e do incêndio. Beleza? O fogo nada mais é que uma combustão na qual podemos visualizar a produção de chamas com a liberação de energia. Então, como você pode observar, um incêndio ele é constituído pelo fogo. Nossa, que descoberta aí, então. Mas é muito importante você ter esses conceitos já gravado aqui na sua mente. Combustão é uma reação química entre dois reagentes, combustível e comburente, mediante uma condição favorável, o calor. Beleza? O incêndio nada mais é o fogo que foge do controle. Triângulo do fogo. Bom, nós temos aí, creio que todos vocês, ou a grande parte, já ouviu falar do triângulo do fogo, que é constituído pelo combustível, o comburente e o calor, beleza? Bom, aqui nós temos alguns métodos de extinção, mas antes eu queria deixar essa mensagem aí, né, esse conceito, na verdade, onde fala assim que os métodos de extinção, eles visam retirar um ou mais de um dos 3 componentes do triângulo do fogo. Ao faltar qualquer um dos 3 componentes, o fogo não existirá. Ou seja, eu vou começar com o método de extinção aqui falando para vocês rapidamente do resfriamento. O que é, Ítalo? Resfriamento. Ao jogarmos água em um incêndio, estaremos resfriando, ou seja, retirando todo o calor. Método de extinção, tá? Do abafamento. Ao abafarmos, impediremos que o oxigênio entre na reação, ou seja, estaremos retirando o componente comburente, que é o nosso oxigênio. Método de extinção, que é o isolamento. Ao separarmos o combustível da reação, estaremos isolando, como por exemplo, se abrir uma trilha, né, no mato, para que o fogo não passe. Desta forma, estaremos tirando todo o componente combustível. Então, recapitulando, nós vimos 3 tipos de métodos de extinção. O resfriamento, isolamento e também o abafamento. Bom, falar aqui classe de incêndio, né? Nós temos a classe A, a classe B, classe C e classe D. Classe A, nós temos algumas características, né? Nós temos a queima na superfície em profundidade, nós temos também a queima deixando resíduos ou cinza. Exemplo, nós temos o papel, a borracha, o tecido, a madeira ou o plástico. Vamos pular agora para a classe B, tá? Algumas características da classe B. Queima somente na superfície e não queima na profundidade. Aqui nós temos exemplo da classe B, tá? Que é a gasolina, a acetona, o éter, o peixe, o álcool e o gás de cozinha.
Bom, aqui nós temos a classe C, né? Algumas características. Nós temos material elétrico energizado, que é o quê? Nada mais é que qualquer tipo de equipamento energizado, ou seja, computador, televisão e por aí vai. Aqui nós temos a classe D, metais pirofóricos. O que é isso, Ítalo? Estes metais são encontrados em fábricas e indústrias automobilísticas, por exemplo, raspa de cinza, limalha de magnésio. Antes de continuar, talvez você esteja pensando assim, Ítalo, por que saber isso? Por que entender de classe de incêndio? Por que entender de simbologia? Pessoal, precisamos entender o seguinte, durante todo o nosso curso, né, esse curso gratuito, nós temos que entender princípios básicos. Então, se você não sabe os tipos de classe de um incêndio, por exemplo, se você não entende, né, quais são os tipos de extintores que eu tenho, como que você vai dimensionar um projeto? Como que você vai dimensionar um extintor? Que é a nossa próxima aula. Já fica ligado. Próxima aula nós vamos estar falando sobre os dimensionamentos de extintores. Mas vamos continuar a nossa aula aqui, beleza? Não fica ansioso. Aqui nós temos os tipos de extintores, beleza? Água, CO2, PQS e a espuma. Bom, eu deixei aqui, tá, o telefone do bombeiro. Espero que você não precise, nem que eu precise, mas tá aí, 193 é um número aí em todo o Brasil. E você pode estar me seguindo aí nas redes sociais, principalmente o Instagram, não coloquei meu Facebook, esqueci, mas é Roberto Ítalo. Então, até a próxima aula. Dimensionamento de extintores, galera. Já clica aí na próxima aula, te vejo lá. Valeu, forte abraço.